Aí não dá para a pauta primeiro. E botar as três também primeiro, que essa dele. As três é a rua México ali, né? Essas coisas já não dá legal. Eu botei os duas primeiro ali, que para quando a gente passar junto é bom. Tá rua México, é bom, tá junto. Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar, que já são 2h10 e acho que o secretário tem uma pauta depois, né? Isso, precisa sair umas 14h40. Então a gente vai começar, e a ideia não é se estender muito, mas a gente tem o objetivo, né, na nossa reunião. Então a gente tem uma pauta aqui composta de 6 itens, tá? Vocês têm 5 ali, mas tem mais uma que é em relação ao Boa México. E como elas fazem referência à secretaria, o secretário aqui, é preciso que ele seja presente. Nós vamos passar esses dois itens, as bicas públicas e taxa de disponibilidade, que foi uma pauta também da CEMA, né, para conversar. Vou falar então sobre bicas públicas e taxa de disponibilidade. Eu passo a palavra para o Marcelo. Bom, na verdade, desde o início da gestão, essa pauta da taxa de disponibilidade, ela nos acompanha desde o início. Inclusive nós temos os oficiamos lá, a doutora Samanta, em relação a essa taxa e o que tinha de resíduos, né, anterior à assinatura do contrato com a IGE. E nós tínhamos solicitado, né, que fosse trazido para a Secretaria esse recurso. Enfim, não recebemos resposta sobre aquele ofício que foi enviado, foi entregue em mãos, na verdade, nós sempre fizemos para ela lá. E no meio do caminho agora apareceu essa situação das bicas públicas, né, que é uma solicitação da secretária, da nossa secretária também, da Secretaria de Desenvolvimento Social, em relação à ligação de água em residências hoje que utilizam essa bica pública, essas bicas públicas, que a gente diz de forma irregular, porque é uma água custeada pelo município, as pessoas utilizam, é uma conta altíssima, por R$16 mil. E então o que se quer ver é a possibilidade de se utilizar os recursos dessa taxa de disponibilidade para custear essas ligações de água, e também a secretária solicitou para fazer a ligação para essas pessoas, eles não teriam condições de ligar essa água em suas residências. Então, às vezes seria isso, em tese, assim, em resumo a pauta. Tivemos aqui na GERS uns técnicos aqui, falando com o Elias. Então foi nos passado também uma resolução, que é a resolução 43 de 2022, que ela versa sobre isso, sobre essa questão da taxa de disponibilidade em relação à ligação, mas eu olhando, lendo, ela possibilita só a ligação ela fala só em esgoto, ela não fala em abastecimento de água. Então, visto tudo isso, a gente coloca aí essa situação da GERS também, fiscalização, para ver como nós poderíamos resolver essa situação, que possa atender essa demanda que está posta. Se eu entendi, essa taxa de disponibilidade ela vai para o fundo, certo? E vocês querem aplicar o dinheiro do fundo para o custo das bicas públicas. Das bicas públicas. Ela até fala que é para pessoas de baixa renda, né? Pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, enfim. Mas eu acho, não sei qual o procedimento, mas acho que tem que ter uma autorização, uma nova resolução da GERS em relação a isso. E esse é o questionamento. Mas como é que está com relação ao fundo, a utilização desses recursos do fundo? A princípio a gente não tem notícias desse inclusive nós temos até o saldo, né? Esse fundo a gente não tem, a gente não sabe como está. Isso foi encaminhado ao ofício para a Orçânia? Foi para a Orçânia com essa multa. Pelo que eu entendi, o ofício foi solicitando informações Informações do saldo, né? E a utilização do fundo. Sabe? Não, esse ofício que eu conhecimento é aquele que a gente respondeu para a agência. Esse que respondeu para a agência foi mais recente agora, né? Foi um e-mail, né? Mas já questionando com relação à utilização das bicas, Não, acho que é só o saldo. Boa tarde. Boa
Ô Marcelo, na verdade, eu acho que teve, acho que uns 2 meses atrás, teve um ofício que veio da SEMAS, né? Que foi quando começou esse Sim, essa questão das processo. bicas, né? Mas eu quero dizer só, Foi anterior a isso, já tinha um não, só processo. para a questão do ofício, foi reencaminhado para a Corsã e a Corsã respondeu, né? Respondendo Dizendo que estava aberto a 1º de para setembro, né? ser feita uma reunião, né, para tratar desse assunto e verificar a eventual alteração de entendimento do processo e as providências a serem tomadas a partir dessa resposta e dessa provocação da SEMAS e a resposta que veio da Corsã. Então, a Corsã fez uma análise inicial e se colocou à disposição para conversar com o município. O que eu tenho é esse, o 062 SEMAS. Exatamente, isso mesmo. Isso, esse foi o último agora, né? Esse aí fala o quê? Só pra eu... Esse aí que tratava de... Das bicas. Ele não fala das bicas. Não fala das bicas. Não. Ele fala em relação ao... Eu acho que ele fala da mudança do fundo, ao invés de ser para ligação do esgoto, para ser para ligação de rede de água. Acho que é isso Se não me especificamente. engano é isso aí. É que eu acho que isso aí nunca foi regulamentado ainda. Eu acho que isso tem que ser regulamentado, tá? Isso passado por um parecer jurídico, tanto da prefeitura como da agência, e nós formalizar isso, É, né? tem que fazer um decreto. Exato, e fazer o decreto, exato. É justamente isso aí. Esse é o caminho, né? E se tem um acordo da prefeitura, tem um acordo da Corsã, Só que agora, assim, a partir não é um dessa problema, resolução, só tem que ser feito Juliano, formalizado é que isso. aí tem que modificar aqui também Cara, essa resolução para a gente Isso ver. Não seria meio que decreto, né? Isso. Ele fazia análise de impacto regulatório, Exatamente. fazer consulta pública, normalmente Isso. via agência. O caminho é isso que a gente Anterior, né? precisava saber, seu José, porque assim, é um Sim. pedido do prefeito Sérgio, né? Isso. É um pedido do prefeito Sérgio. A gente sabe de forma bem prática que se for fazer só a rede de água, mas não fizer a ligação na casa das pessoas, Sim. não vai acontecer. Elas vão seguir conectadas pela bica. E essa conta da bica hoje quem está pagando é a prefeitura. Claro. E não está certo, porque tem pessoas ali que não são, na verdade, da periferia ou carente, tem gente que enche até a piscina. Então, assim, a gente tem que mudar, e aí esse fundo da Corsã não está sendo utilizado, né, da Nunca maneira foi que... regulamentado isso. É por isso que isso tem que ser feito. Então, aí eu queria saber os passos, né, Juiz? A gente saber os passos para tentar isso de forma mais... Eu não sei se o André tá aí, não? Quem? O Finamor? Tentar barreiras da forma mais... O Dr. Rafael também da forma mais rápido, né, Dr. Rafael? A gente tem pressa no sentido de... E até em relação aos custos, né? Que é muito alto todo mês com todas essas bicas aí, todo mundo conectado. Priscila, secretária, o impacto do político lá, eles já pensaram porque as pessoas vão começar a pagar água, não pagar vai ter corte, será que isso também às vezes por outro Já lado? tá. Eu sei, a secretária falou comigo na sexta, né? Inclusive o que chateia a prefeitura é esse uso indiscriminado, né? Tem gente ali, mas por outro lado... Não, sim, a parte política está dentro do pacote Tá dentro de do decisão pacote, já. né? Já foi definido. Tem o bônus. Eu tava pensando isso hoje, eu falei, caramba, Não, foi a primeira coisa que eu pensei também, né? Por isso que a gente quer que seja feito esse ano. começar a pagar. E aí a sua pergunta, eu acho que foi o que também é uma dúvida minha Do passo a passo, né? procedimento, né? E eu acho que é Na verdade, falou, né? eu acho que passa por um acordo, né, entre o titular e a Corsã, na verdade, né? E depois vai ter a anuência da agência, no caso, só para corroborar esse... Não, você tem Doutor que Vinícius, impacto pelo- regulatório, né? Porque é um fundo que é do esgoto, de disponibilidade, que aí ele agora passa a ser utilizado para água, né? Então a gente tem que compor, né? Doutor Vinícius, só para te saber, tá por dentro, isso foi definido, né, Marcelo, em uma reunião lá em Porto Alegre com a doutora com a presidente Samanta, junto, né? Ali ficou de forma verbal acertada. E a gente só ficou então de deixar tudo certinho depois. Mas de maneira verbal, a presidente Samanta e o Finamor que estava junto, ele sabe, o presidente também, ficou tudo ok por parte da Corsã, parte da prefeitura por óbvio, que é um pedido da prefeitura, né? Aí a gente só tem que saber os procedimentos, então. Ela sinalizou e a gente quer usar esses recursos com a própria agência, né? Então isso foi... Qual é o próximo passo que a gente tem que dar agora? Então, eu acredito que tem que ser a regulamentação pela agência, fazendo análise de impacto regulatório. Primeiro tem que
a Corsã e o município tem que formalizar isso. Nós não sabemos o que vamos... Na verdade, a gente já formalizou um pedido de revisão dessa norma em dezembro do ano passado, né? Em novembro do ano passado. Então já tem aqui na agência um pedido de revisão da norma. Mas não engloba isso. Não, nós estamos falando de bico, não estamos falando da... Ô, Diniz, mas Dessa a... norma, dessa 43? Não, se a gente estiver falando da norma, da resolução. Isso. a gente tem que fazer Mas o você já processo de fez o revisão pedido pra dela. Gerson, não fez? Sim. Falando da bica, seu Júlio. É A gente que- já não, fez, sobre a isso, gente já sim. formalizou isso, né, Não. Gerson? A gente, não, sim, Eu acho que não, só o Sim. pedido. Não, isso tem que. A Corsã e a. Tem que ser em conjunto, tem que ser a Corsã, nós. Tem que assinar o documento, Nós tem somos que, constantemente mais a. tem que ter de convênio, tem que ser um aditivo aqui no convênio. Exatamente, não é assim só num ofício, entende? Tem que ser um É. não é E aí assim, nós queremos ver o parecer do jurídico da prefeitura, para ver se é legal o parecer da jurídico da Corsã. Tá? Então, tudo isso aí que passa para nós. Tá, Aí então, nós primeiro fizemos a passo. alteração. Aí nós fizemos a alteração da resolução, entende? Tá, então o De primeiro passo acordo com o passa que foi feito. o termo É do você. convênio É. e passa para a Gerson. Isso. Tá. Tá. Quando é Corsã, município. As casas mesmo, né? Mas eu passei. E a área irregular É vai pouco, ser- É uma área. é, Aí cheguei depois de mais isso. É pouca quantidade de casa. Agora, o investimento não, porque tem que fazer a estrutura interna, né? Tem que fazer a ligação, né? Mas a estrutura interna a Corsã não executa. Mas esse é o pedido, né? Porque o que impacta mais lá é a questão do Custo interno. é E do a esgoto, obra em o si. esgoto também não, vai ser só a ligação do esgoto. Não, como vai ser ligado à água, também vai ser ligado ao esgoto para a pessoa não vai. É porque lá não tem esgoto ainda. Eu tinha entendido que era só a ligação até o testado do imóvel. Não, Não é isso? é a ligação É, dentro da casa. é a Porque obra se eu deixar, doutor Rafael, se eu deixar, É Fernando. Fernando, desculpa, se eu deixar, doutor Fernando, eu coloquei que era Fernando, se eu deixar, doutor Fernando, ali não vai acontecer, Ah, entendi. entende? Hoje como é que eles fazem? Eles vão lá na bica. Não, Como é? tá ligado, já ligaram. Não, mas ligado vai até onde? Tem mangueira até a casa Das deles? casas. Vai nas casas. É regular. Mas é aéreo? É porque eu não fui lá. Não, quem também foi, por fui na fora, mão. assim, também por fora, daí tem um gato aqui, outro ali, e a água sai da bica através. Vão emendando e Vão vão. emendando e vão indo. Não tem ninguém vai na bica, não tem torneira lá na bica. Não, eu Não, tava tentando Tem um visualizar como é que chega para essa. Puxa o ramal. Tem um macro medidor, né? Tem um macro que é daí medidor que a lá, gente mede. mas E sai como é do que meio- tá chegando nessa. Sai do marco medidor e vai para as casas. A Uma mangueira. mangueirinha. Então, e aí Vai ali, corta, acabou a água de todo mundo. mas aí ela chega na casa como? Ela chega, o cara bota na. Ah, eles devem ter o caixa Caixa d'água. d'água e vai sim, direto na caixa isso, d'água, tá. Caixa d'água, deve ter a ligação Deve deles. transbordar. Não tem Aí, controle, então, sem controle. Então é por isso que a secretária está falando ali, né? Porque não basta a Corsã fazer da bica para frente, os ramais, né? Fazer a esgoto. A solicitação, pelo que eu estou entendendo, é fazer a ligação. Eu paro ali, boto o padrão, boto o hidrômetro e fazer a parte externa do cara ali. Sim. E aí é caso a caso, porque a gente não sabe como é que tá dentro, né? Eu acho Você que não- até, por exemplo, aqui a gente teve um projeto piloto lá na região metropolitana e, sei lá, 80 casas a gente conseguiu efetivar 12. Por quê? Porque não teve adesão mesmo, porque a gente não pode entrar dentro da casa da pessoa, né? Então você tem uma complexidade, inclusive, de valores, né? Você quebra todo o interior da residência, você tem pessoas que se negam a fazer a conexão, então tem de tudo. Né? Do portão para dentro é bem complicado. Desculpa, como é o teu nome? Diego. Diego, é justamente em função disso, dessa parte prática que a gente já conhece como funciona, que a gente pediu pro Finamori, para a presidente Samanta, naquela ocasião, em nome do prefeito, para fazer ligação completa, porque a gente sabe que se deixasse só um pedaço não ia ser. Aí vem a parte do, talvez o morador não aceite, né? Mas ele vai ficar sem água, porque a bica não vai mais existir. É a única maneira que ele vai ter de ter água, entende? Então, ou se conecta a Corsã ou não, ou vai ficar sem água. Também tem que pensar o seguinte, como é que está a disposição da casa dele hoje? Se é ligado numa caixa d'água, se é ligado direto, a gente não tem como saber, tipo, estipular um valor
Se vai dar só uma ligação principal para a caixa d'água, ou se vai ter que ir lá do outro lado e voltar. Foi o que Tem várias peculiaridades em cada casa. Foi o que o Diego falou, que Essa lá esse piloto Vocês, o nosso? Metropolitana não se viabilizou por causa disso, sabe? De 88 casas a gente conseguiu fazer 14. Deu 16% de adesão. Esse estudo, nosso departamento ali, o Demura, a gente pode entregar pronto, né? Quantas casas tem, como que dá pra fazer essa ligação, isso a gente Eu acho que aí pode ser um começo, né? Pode, Porque passar que essa aí a gente análise, consegue. né? Não, sim, Quantas isso casas tem? a gente entrega pifadinho pra vocês. Quantas casas tem lá? Então, muito tempo. Né, Marcelo? Ali no 30, né? PDS. É umas 30, 40 casas. Máximo. Máximo. Na rua fizeram Uma uma rua rua sem uma entra assim, sai. Quantas casas tem lá? Ali, Qual é a localidade, Marcelo? Hã? Onde que é? Qual a localidade? Chupita? Não, que passou o campo, passou a escola direito. O cara vai entrar direto, entra de um lado e sai do outro lado. Ah, tá, sim. Depois do convidado, cara, na quadra ali, eu acho que Passou a escola? Você escola pode direita, passar. direita na quadra. Ah, tá, sei. Quantas bicas tem hoje? Ah, só a faixa, acho umas 13 bicas. Eu acho Nem que igual aquela ali, só que Mas Eu acho acho que que dá são dor de 4 cabeça, bicas. né? É essa Belvedere, nem Santa imagina. Vitória, Faxinal. Faxinal. eu tenho um que ele não Faxinal. gostou ali. Mas é problema assim. Perfeito, pessoal. Então isso vai ser Isso encaminhado. se discute isso aí. Tá. Discute vai ter a prefeitura e a Corsã, né? Então a prefeitura, a secretaria encaminha para lá o levantamento. Eu já faço um termo de convênio e caminho para E- a de volta. E a possibilidade de atender localidades onde a Corsã não atende. Como assim, já Rural ou urbano? rural. Rural aí a agência aqui pode responder melhor. Atender a Rural. área rural. Nós estamos carentes lá também, né? É, Não aí pode não, atender a pode. área rural, né? Área rural. Mas não faz parte, não faz parte do Da área de concessão. é, Isso aí seria um outro, É. um outro entendimento aí, a prefeitura com a Corsã. É. Está fora do contrato Tá fora. atual hoje. Vamos Tem fazer, as deixa eu áreas aproveitar que a são- gente está reunido aqui para fazer uma ilha e tem várias pessoas do jurídico da Corsã. Aquela questão da Rua do Mato, que chegou demanda para nós, teve até uma audiência pública que o vereador Kleber fez. E aí tem pessoas que estão numa área, ali, seu Juliana, que é uma área invadida, mas talvez por um erro da prefeitura elas já têm carnê de IPTU. Virou uma loucura ali na Rua do Mato. E aí a terra está em discussão, mas a pessoa já tem o carnê do IPTU no nome dela. E aí chegou ali para a secretaria, doutor Fernando, chegou a demanda, são acho que umas 5, 6 pessoas, essas que têm o nome, né, no IPTU, para fazer a ligação com a Corsã. Mas aí a Corsã exige que tenha uma Não. autorização da prefeitura. A autorização, desculpa. Porque a gente faz. Não, sim, só que vocês me pedem Tem É uma o autorização. ABITS, né? quando eles tem a autorização da vão. prefeitura. A prefeitura às vezes não autoriza, são áreas É, regulares. Né? exato. Ah, tá, desculpa. Quando vocês Área vão. Área invadida. Quando vocês vão, quando o proprietário, entre aspas, proprietário, né, vai lá pedir, eles pedem a autorização da prefeitura. E aí eu não sei, aí eu tenho que falar com o jurídico, aproveitar o conhecimento de vocês aqui, porque aí eu já não sei mais como é. Eu não sei, Vanir, ali como é que foi que aconteceu isso, mas eles têm, Não, porque assim. tem várias pessoas dessa área irregular que tem Você até carnê desculpa a gente diferente. cortar, porque eu achei que você ia pedir pra gente fazer a ligação. Eu faço, porque se tem já. A gente Foi feito algum tempo atrás O cadastrão no mapa da cidade. o mapa da cidade. Que matou E todos os reis, isso aí. praticamente quem tinha um chapéu de palha meio grande, ele foi contemplado também. É que as questões de Então, abrangeu todo esse pessoal. As questões de IPTU, né, Marcelo? Independente de estar regular ou As irregular, questões de IPTU e o imóvel estar regular As são pessoas- coisas diferentes. É. Tu tem uma residência e tu mora, tu paga IPTU. Se a área é invadida, não interessa, você está morando. Então, a questão é ter uma residência, mora, tu paga um imposto predial e territorial. Tem uma construção. Independente disso aí, paga, tem construção paga, até essa área invadida. Então. E aí eu entendo aí, não sei, Tem Fernando, se eu tô habido, Quer ver outra certa. questão? Entendo, Vanir, que daí, se ele está pagando IPTU, ele tem direito a ter acesso à rede de água. E ele está dentro da. Bom, Essas é, pessoas estão aí dentro tá, da. essa- Eu entendi. Sim, sim. Essa é uma discussão do dia a dia, discutir na prefeitura. Tanto não é tão simples, tem muitas pessoas que entram com ação judicial e tentam eliminar e não levam. O judiciário ele não tem
limitado em porque eu pago IPTU de direito à água. Não. Secretário, deixa eu só colaborar, até porque eu participei ativamente dessa O Marcelo é o... E o que envolve a questão da autorização que é exigida, no caso, é a autorização do AVITS. Isso, para regular. Para qualquer obra que for fazer, seja ela para regularizar ou para iniciar uma obra, tem que ter uma aprovação por parte do município, apresentando uma planta para poder ter uma numeração predial, que é o que a Força pede para poder fazer a ligação. Então, hoje, qualquer processo para ligar água e luz tem que ter um projeto apresentado na prefeitura para poder receber uma numeração predial e depois ser feita a ligação de água. E daí a questão é exatamente nessa. No momento que o município dá autorização para a água, o município está dizendo essa área é regular. Então, daí nós estamos regularizando que está irregular. Aqueles que não se dá autorização para a área invadida, que não tem habites e tal. Por causa dessas questões. A gente regulariza o que está irregular, a gente reconheceu. A própria Rua do Mato é uma rua. Não existe. É uma rua irregular hoje, né? Uma situação não é uma rua, não é uma via. Isso eu não vou autorizar então, eles seguem sem água. Para nós, sim, o que o município definir, a gente segue. Mas a gente precisa dessa... A pessoa pode apresentar na prefeitura de um projeto. Claro que vai ter custo, né? Para regularizar a obra, mas infelizmente vai ter custo. Um das exigências é a escritura, não tem escritura? Aí é difícil. Não vai conseguir regularizar a área invadida, não vai conseguir regularizar. Exatamente. Se é uma área invadida, não vai conseguir regularizar. Um dos itens é a escritura. Mas pode fazer os caminhos, tem outras e lá formas tem de fazer. litígio com o morador, lá na rua, uma área particular. É uma área particular lá, né? Eles invadiram. Onde eles invadiram lá? É, particular. Acho que é particular. Toda ela particular. Acho que está pagando aí na força pesada. Perfeito, pessoal. Então, isso esclarecido, né? Vamos para o item 6, Rua México. Rua México. Sim. Isso começou há dias e a ordem do plano de saneamento básico constava o reservatório pulmão no Rua México. Foi feita licitação, não saiu. Agora, na nova administração, não vão querer mais fazer o reservatório, não. Mas a prefeitura assinou um termo de cedência para a Corsan. Eu acho que seria, quanto antes, reverter esse documento, a Corsan tem que devolver essa área para a Foi correspondido ontem. É isso que eu quero falar, por isso eu pedi para essa parte. Foi feito pelo ofício de vocês? Assim, ó, só para contar o histórico desse processo. Ia ser construído um reservatório pulmão na Rua México, daí trocou a sistema, ficou que não ia fazer mais reservatório pulmão ali. Lá no dia 30 de agosto do ano passado, ata 58, o representante da Corsan disseram que estava em processo de ceder, devolver para o município. Em agosto do ano passado, um ano. Em novembro, a gente fez outra reunião, está em processo de devolução a esse terreno para a Corsan, para a prefeitura. Agora, dia 29 de agosto, eu fiz uma notificação 112, pedindo status desse, como é que está, se já foi devolvido. Vai estar indo em processo e vamos ver para devolver para o município. Um ano pensando em devolver e não devolve, está na hora do município e três respostas iguais. Está na hora do município cobrar esse terreno, pedir essa devolução dos terrenos. Já que não vão cobrar, não vão construir. Mas até, Claudio, eu lembro que eu estava em todas essas reuniões. Sim, e nós chegamos a encaminhar para o município, isso no ano passado ainda, um ofício indicando, e até eu acho que com uma minuta até de tem que fazer ali um termo de devolução, enfim, e aí depois disso, eu acho que acabou o histórico, a gente acabou perdendo, enfim, mas nós já tínhamos feito esse movimento. E como trocou de governo, por isso que eu botei de volta para ficar sabendo aqui. Então a gente vai retomar internamente como é que está esse termo, porque da nossa parte até nós tínhamos isso como solucionado, como já resolvido. Nós vamos retomar para resolver isso. Mas é mais para botar para eles ficar sabendo, não era nada para sim. eles ficar sabendo da situação do terreno. Deve estar no planejamento lá. O beijo no outro, não, na verdade, secretário, isso aí acho que é uma coisa até mais simples que parece, que vai ter que ser feita meu entendimento, a Corsan colocar essa questão dizendo devolvendo para o município
e faz uma lei revogando a cessão de uso, é uma cessão de uso só, né? Não é doação, é uma cessão de uso. A Constância se manifesta dizendo que não tem mais interesse e que vai devolver para a prefeitura vai lá e revoga a lei. Até falaram que já rodou essa semana esse processo lá. Então, a agência poderia provocar para a secretaria? Pode fazer o devido complemento. Sobre que a agência não provoca a secretaria. Mandamos a gente poderia ter conhecimento e a gente acompanha isso junto à Constância também. Então tá, vai botar em pauta. Não é uma doação essa semana. Rua México, a última rua, né? Área grande. Da nossa parte até interesse. Resolva isso quando Independente, só para todo mundo. Uma área grande, uma área verde. Exatamente isso que foi respondido ontem. Não vi. Dizendo que assim, estão concluídas as tratativas internas e que a gente está protocolando a prefeitura a minuta de... É por isso que eu botei em pauta, que aquele mandato era o antes, eles não estavam no secretário, por isso que eu botei em pauta para... Só fazer um extrato do termo de sessão. Só protocolar hoje. Onde é que é a Joana para protocolo? No gabinete, será? Eu acho que é na No gabinete? administração. É no gabinete? Deve ser no e-mail do gabinete. Cleófas pediu para protocolar. E vai para nós. Então tá. Eu não vou para protocolar. Então vou perguntar se você já protocolou aqui. Inclusive a minuta. Esse é o tema aí, olha, o Bíblia falou bem aí, tem um ano, esse é um tema que já era para ter sido resolvido. Sim, mas toda vez que eu venho aqui, essa tal desse faltou contato, eu acho. Poxa, eu vou perguntar ele aqui se ele já protocolou. Vamos falar direto no gabinete, se é o costume de vocês, mas se quiser, vamos protocolar no planejamento. Diretamente no planejamento, é mais fácil. Resolve isso, porque o planejamento na Secretaria de Planejamento, aqui, Centro Administrativo Segundo Andar. E daí o patrimônio está conosco, lá te resolve isso rapidamente. E aí vocês podem criar seu... Resolve isso rapidamente, tira da pauta. Perfeito, pessoal. Então, vamos seguir para a gente não perder tempo. Repavimentação e empresas terceirizadas. Isso aqui é um ofício, um processo, né, do engenheiro Selmo está cuidando. Tu quer comentar, Selmo? Eu acho que sim, para mim é bem rápido, aqui é só praticamente mostrar uma situação. Tu consegue entrar ali no servidor? Consegue, né? Sim. Consegue, né? Não sei. Olha, eu confirmar aqui, se ele não protocola ainda, então vou falar já. Um pouco mais fácil de mostrar. Consegue achar isso? Vai ali. Vamos ver. Aí. Tá aqui. Pessoal, assim, ó, eu vou ser bem sucinto, e daí eu até pus umas fotos aqui que fica mais fácil mostrar que eu acho que as imagens falam mais que 1000 palavras, então não a gente ficar conversando muito aqui, Thiago, então tem que mostrar o que está aqui. Isso aqui, então, é da Avenida Salgado Filho, tá? Acho que vocês estão, quem mora aqui já conhece mais tempo. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui foi feito um parecer dessa situação, tá? Que se encontrava o local, vou passar rápido aqui, tá? Então dá pra ver que tem tipo, avaria bem significativa do pavimento, dá pra ver que tem deformação, a parte da asfalto ali praticamente toda comprometida, né? Então aqui até tem a venda lá pra ver a comparação também da. Aqui outro. São diversos pontos lá. Isso aqui, assim, ó, foi batido algumas fotos, se fosse bater foto em todos os locais ali, ficava inteiro mesmo aqui, mas enfim. Então isso aqui é o que estava antes do parecer, tá? Então foi feito um parecer, né? De forma, notificação, de forma a resolver. Por minha surpresa, passei lá novamente. Foi feito o remendo, tá? Olhando assim de longe, tu vai ver até que está de certa forma ok, mas na hora que aproximar tu vai ver a junta, não tem memorização. Isso aqui eu vou mostrar o que acontece, bem prático ali, por que não ter a devida memorização, o que ocorre, que vai mostrar nas fotos aqui. Olha só, isso aqui é um pavimento já feito, novamente, até parece que foi feita alguma coisa com bordo, mas é a situação. Já são as 3 empresas novas aquelas que fizeram? Não, é reparo. Isso aí parecendo sendo de manutenção, não é? Só para ter uma ideia que é 8 centímetros de deformação, tá? Totalmente comprometido de novo.
Dá uma olhada aqui, 6 centímetros, então não é só num ponto. Já tá rachando, né? Tá funcionando aquela vistoria semanal? Isso aqui. Vamos ver. Hã? Isso aqui então ajuda de informação. Agora vamos falar isso. A gente tem na sequência. Isso aqui que acontece no remendo, ó, que na junta não faz a improvisação de vidro, infiltra água, a parte de baixo aqui acho que nem pintura tinha, então o que? Acaba, além do material desagregar, estoura, dá os buracos, aqui também, ó, as fissuras, os buracos aqui é 8 centímetros. Então assim, ó, pessoal bem sucinto, eu sei que todo mundo tem estudo a fazer, eu também não gosto de estar falando muito, eu acho que essas fotos aqui, cada um tira as conclusões ali, o que está acontecendo. E isso, a minha preocupação, até eu fiz um parecer, não sei se foi passado adiante já ou não. Não, tá subindo aqui, eu quero falar. Isso assim, ó, é coisa que está acontecendo na cidade inteira, tá? Uma preocupação tremenda de toda a malha que está sendo feita nos reparos, ocorrer esse tipo de coisa. Isso não é um ponto localizado. E eu não sei a prefeitura também, né, que vai acabar aqui, você pegando uma atitude, vai sobrar para ela refazer todo esse remendo. Então assim, ó, isso aqui, não estamos falando tipo assim, num ponto localizado. Isso aqui é a cidade inteira. Foi pedida a questão do projeto asfáltico, que estamos recebendo, né, da massa asfáltica, até para ver se está dentro dos parâmetros, né, com as fotos para ver que não se atende. Então a minha preocupação como técnico aqui, fazer uns parecer, é justamente isso aqui. Isso aqui, na verdade, qualquer leigo bater o olho nessas fotos vai ver que está totalmente, não atende a parâmetro nenhum, né? Eu até cito normas ali, mas isso aí, se qualquer ensaio for fazer, eu acredito que não vai passar, mas eu acredito que todos agora na reunião estão cientes do que está acontecendo, né? Então, era só esse adendo, queria deixar para vocês, né, estar ciente do que está ocorrendo aí nessas, e que isso aqui é reparo já feito em cima da notificação, não é coisa tipo para trás. Essa foi mais recente, mas para complementar, esse foi um caso muito recente, inclusive ele era um borrachudo, a gente fez a troca do material e botou, mas ainda nenhum ponto eu vi que houve deformação, né? Mas a gente tem que analisar também o conjunto. A gente tem vários reparos realizados na cidade. Inclusive, nós temos lá na Jardim Vitória, foi todo refeito, foi fresado o material, foi recomposto. E na Augusta Espenga nós também temos um tráfego mais pesado e não houve nenhuma deformação até o presente momento. Eu até passei lá, hoje a gente está coletando as informações. Não, até concordo, até na parte sim, mas assim, Matheus, assim, ó, o que assim, ó, eu acho que vocês, eu tô pouco tempo morando na cidade aqui, quem mora mais tempo vai saber dizer, acho que também tá pouco tempo aqui, Matheus, assim, você passar pela cidade como um todo, tá assim, ó, os remendos estão todos deformando. Preciso fazer qualquer análise um pouquinho mais minuciosa, não vai passar em nada isso, entendeu? O que vai acontecer isso na prática? Vai passar 1, 2 anos, olhando assim, tá ok. Passou os 2 anos, vai começar da infiltração, começar a dar borrachudo, começar a estourar pavimento. Daí já passou já passou a camisa para a prefeitura, daí a prefeitura vai dizer, e agora? Daí vai ser um Deus nos acuda. Então, por essa situação de ver assim, ó, claro, tá pegando o barco andando, tem muitas coisas para resolver, mas que você pense numa solução de resolver o que está acontecendo. E como agora tem todo esse planejamento, esse cronograma para ser feito, várias intervenções, tem essa questão das empresas que estão vindo novas ali, que acho que é assim, ó, até também, né, acho que é um bom sinal que eles conseguiram dar toda uma equilibrada, mas que você pensa assim de fazer uma coisa e não chegar nesse ponto novamente, sabe? Não é também tipo aqui, né, mas assim, ó, é uma preocupação que ocorreu, né, que eu também não acompanhava lá atrás como é que era sendo feito, mas é coisa assim que está acontecendo no dia a dia e se andar na rua, né? Aqui na frente mesmo, né? Se cruzar aqui vai ver remendo em cima de remendo. Vai acontecer, você sabe que assim a gente tem que recuperar. Mas achar que Santa Cruz também é uma particularidade, não é? Da onde vocês vieram aí. Asfalto é complicado mesmo, a gente não está, né? E geralmente mais no asfalto. A gente vai fazer, por isso que a gente conversou até com o Cláudio Miro na época ali, que passasse semanalmente para a gente, indicasse, não precisa nem ir logo se for o caso, mas indicasse que a gente de imediato, inclusive a gente tem gatilhos no contrato, né, para punir as terceirizadas, sabe? Então, não é que a gente está fazendo de qualquer forma, é complicado, o estado natural
muitas vezes o pavimento, né, a gente está intervindo, já não é o ideal. Você mesmo mostrou ali o pavimento todo aquele, como é que chama lá, de crocodilo, de pele de jacaré, né? Então assim, é um problema que a gente vai conviver, não que a gente está abrindo mão aqui da nossa responsabilidade, mas é por isso que a gente faz essa vistoria e eu vou pedir lá para o pessoal, inclusive intensificar, era uma vez por semana, vamos fazer 2. Não é para acontecer isso, mas eu só quero deixar aqui que a gente não está fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E tem alguns problemas que inclusive são causados pela própria condição do pavimento, entendeu? Gostaria de fazer algumas considerações, né? Até ter uma pequena noção, pequeno conhecimento do histórico, né? E claro que não vou voltar na época da Corsã do Estado, né? Mas o município, desde a assinatura do primeiro contrato com a Corsã, ele sofre com a questão não só do abastecimento, mas a questão também da pavimentação de Guarapá. Eu penso que a questão da AGEA, né, ter adquirido a concessão de saneamento da água, e também a inauguração da ETA é um divisor de águas. Embora vocês, quando adquiriram a Corsã, tem o ônus e tem o bônus também. Né? E buraco na rua aqui sempre foi uma das questões assim, muito relacionada e deixar muito bem claro aqui também que não se trata de jogar tudo agora no colo da Corsã. Não é isso. Mas que grande parte dos problemas que estão aí, e aqui todos são profissionais, todos são pessoas conscientes, né, é oriundo em função do saneamento básico. Muito em função da construção da ETA, que se compreende, não tem como não ser afetado as ruas lá. Tá? E eu falava com o André muito seguido, e prazer de conhecer, Matheus, a gente se falou por telefone, né, muito bem atendido, aliás, né, por ti, com agilidade, de que com a inauguração da ETA deveria ser dada uma olhada num conjunto, não questão pontual. Né? Porque muitos bairros, muitas ruas de Santa Cruz, e aí nós, o município, não tem que carregar esse ônus de empresas desqualificadas que fizeram um mau trabalho, né? E o símbolo disso é que vocês trocaram com propriedades a reposição do calçamento. Nós cansamos de receber telefonema de pessoas inconformadas que pagaram pelo calçamento, né, que ficou em mau estado o calçamento aqui, a Salzano Vieira da Cunha é uma, lá na Harmonia é outra, e tantas coisas. Bom, vamos para o lado prático agora. Primeiro, eu penso que deve ser tratado, se é que já não tem, né, um cronograma de recuperação de ruas. A Bruno Agnes, é impressionante que se recebeu telefonema de reclamação, cansava de ligar para o André, e ele procurava, na medida possível, atender pessoas que tiveram prejuízo nos seus veículos, desgaste político enorme. Né? Então, a Bruno Agnes, a Montevidéu, todo naquele entorno onde foi construída a ETA, evidentemente que deve ser não uma recuperação, uma rua em condições tal como estava. Tá? E não é uma operação pontual, um tapa-buraco. Né? E praticamente a Bruno Agnes tem que retirar toda aquela pavimentação, refazer de novo o paralelepípedo, outra aí é a questão de acertar com o município, com a agência. Né? Tem uma questão também que chegou a nós ainda enquanto vereador, de casas que tiveram prejuízo, deve ter chegado para vocês também, dos caminhões que passaram ali com carga pesada. Né? E eu penso que deve ser feito um projeto enorme, grande, sim, e pontuar aonde deve ser feita a recuperação. Esse é o meu entendimento. Volto a dizer, não estou jogando aqui tudo no colo da Corsã, que tem que refazer todo o pavimento de Santa Cruz, não é isso. Né? Mas que também não é questões pontuais, uma coisinha aqui, outra ali. E penso que agora, né, eu já acompanhei o trabalho dessa nova equipe aí também está fazendo, né, com qualidade bem melhor, né, o que é importante, até porque não se trata de um contrato de 5, 10 anos, né, um contrato de longo prazo, a gente quer
E também, não só em relação à qualidade do serviço, mas também em termos de relacionamento, que seja relacionamento tranquilo, que não se precisa estar em polêmica toda hora, a gente quer conviver, né, em harmonia. Basicamente, enquanto secretário, penso que esse é o posicionamento, né, não meu do secretário, mas do governo. Não falo pelo prefeito aqui, porque o prefeito foi muito claro em todas as colocações que ele fez, desde a inauguração da ETA lá também. Mas essa questão de recuperação, e para encerrar, Priscila, de recuperação das ruas, né, ela é indispensável. Indispensável ali, podemos colocar até no campo da urgência, né, porque realmente agora ele está inaugurado, né, então não tem por que não atacar isso, inclusive para mostrar cada vez mais que a Corsã realmente tem uma harmonia para a comunidade. Eu só posso fazer presença, licença. O Carol falou da recuperação das ruas. Eu só quero fazer um papel aqui. Na verdade, eu confesso aqui que eu sou um cara meio municipalista, até porque nós temos a nossa rede, a gente trabalha com bastante carinho, enfim. Mas eu já diria outras vezes, a Corsã, a gente divide a Corsã em várias etapas. Às vezes a Corsã, o Carol falou, a Corsã teve do Estado, depois a gente teve um contrato aqui em Santa Cruz, e agora nós temos esse outro com a EGE, tá? O governo do Estado. Sim. Eu não sei se Santa Cruz acho que representa 2% ou se chega a 3% do Estado que a EGE tem hoje. Acho que é isso aí, né? Mas eu não sei qual é o tamanho de Santa Cruz em relação ao Estado. Mas puxar um pouquinho do histórico, cara, quando a gente fala em recuperação de ruas, tá? O nosso município aqui viveu em torno dos, Juliano, os mais antigos, 30 anos aqui sem contrato, sem contrato. E no momento que tu não tem um contrato com uma empresa, é óbvio que não vai ter investimento. Tu não tem segurança jurídica, não tem nada, fazer um investimento. Então a Corsã, enquanto Estado, estatal, companhia Rio Grandense de Abastecimento, passou esses 30 anos, cara, a gente discutiu isso na Câmara de Vereador, tá, nosso colega, e Santa Cruz não tinha investimento da Corsã. Não tinha mesmo porque não tinha porquê, ninguém só ia fazer testar para o buraco. E passou esses 30 anos, e o que aconteceu com a nossa rede? Hoje nós temos uma rede antiga. São coisas de 50, 60 anos de idade. E a gente vai consertar, vai recuperar uma rua, vai arrebentar ali. Vai recuperar, vai arrebentar ali. Naquele outro contrato que se tinha previsão de levar todo esse encanamento para a beirada, um período bem longo. O que eu pergunto, existe isso da companhia, da EGE, de se trazer um cronograma que se coloque aonde está mais antigo? Eu não sei se esses dados a gente não tem, mas a Corsã tem. Porque vai acabar consertando aqui, arruma ali, isso aqui vai ser vai continuar sempre isso. Né? Por essa necessidade de muitos anos a gente ter essa rede embaixo aqui, no meio da estrada, sem ter uma manutenção devida, ou sem ter um cuidado, não por culpa de nada. A gente sempre fala que a gente está do mesmo lado da corda, acho que a gente tem que procurar uma situação melhor para todos, né? Que seja bom para todos. E esse é o questionamento que eu faço. A gente vai arrumar aqui e vai arrebentar ali na frente. Tu arrumou aqui e vai arrebentar de novo. A gente sabe que estoura a cana por diversos fatores, a temperatura, é a água, mas também por uma questão de tanto tempo que se tem essa canalização antiga. O questionamento então é se existe um programa de troca de tubulação antiga. Isso posso responder porque quando o Telmo assinou o contrato, ele fez foi feita uma série de obras que era para ser feito. E foi colocado, não me lembro se era 3.000, 4.000 metros de canos a ser substituídos. Foram substituídos, né? Agora, mas isso não tinha no contrato. Não tinha programado. Não tinha programado. E o contrato terminou no final do governo do Venza. Tá? A Helena tinha assumido lá por meio ano aí, tá? E ela resolveu não renovar o contrato. Esse da Corsã. Da Corsã, exato. E agora, na época do Telmo, quando o Telmo foi assinado no outro governo, então se foi embora depois da assinação do esse tempo ficou sem contrato, né? Então não foi. O período que ficou sem contrato foi 3, 4 anos. Isso foi mais que isso.
Mas não existe planejamento disso. Não, inclusive, está aí na pauta falar de perdas, né? Isso. Então, dentro de um plano, porque, e aí não é Santa Cruz, tá, Marcelo, em local nenhum, não existe a viabilidade de sair trocando a cidade inteira. A gente fala até, também generalizando, né? Porque nos outros contratos tinha um monte de meta lá nos outros contratos que a Constituição Pública também não cumpria, né? Hoje a gente tem um contrato que tem metas previstas, né? E perdas é uma delas. Uma delas então, é a perda. E a substituição de redes onde já estão precárias, ela está prevista dentro de um plano, né? Então não é assim, eu vou começar esse ano, eu tenho um cronograma de troca de redes. Não, mas dentro desse plano de perdas, onde há, como você até comentou, você troca, conserta no lugar, quebra na frente, conserta no lugar. Nesses trechos, sim. Então isso que vai estar dentro de um plano. Porque nossas perdas também, ela está andando assim, ela também não, ela caiu, agora a gente... Voltou, né? Vamos voltar. Então no próximo item agora. Já tem perdas, a gente quer saber se... Deixa mais umas perdas aqui. O plano está planejado. Dentro do plano de perdas, que a gente ainda está em elaboração, a gente teve a gente entrou, né? Falar de Santa Cruz, mas na Coçando como um todo, a gente entrou. E o nosso problema o nosso maior problema não era perdas, era desabastecimento em muitos municípios, inclusive Santa Cruz. Então, muitos casos se acaba aumentando um pouco a perda para resolver o problema de abastecimento, para daí você, né? Eu posso falar não só como funcionário da Coçan, mas como morador de Santa Cruz. Eu moro numa região que tinha constante falta d'água, né? Região alta ali da cidade, né? E hoje isso não existe mais em função de uma série de investimentos que foram feitos, né? Eu falando de investimento também, que foram feitos nesses 2 anos. Nossa prioridade era resolver a falta d'água. Então foram instalados RPs, foram feitas setorização, 3 novos postos, que inclusive nós fizemos uma inauguração no passado que resolveu o problema lá em cima. Teve uma série de, né? E a ETA, inclusive, já entramos em perda, que eu ia falar até qual é a nossa expectativa, que a gente tenha como a completa operacionalização dessa estação de tratamento, esse indicador de perdas, ele já deve cair por uma série desde a operação, né, da saída daquela ETA com a pressão mais controlada do que a ETA antiga, mas também a gente entende que os macromedidores de saída da ETA antiga, eles não estão funcionando direito, porque foi muitas ações, não só na questão das perdas físicas, né, mas nas perdas comerciais também. Nós fizemos um amplo plano de troca de drones, não só ano passado. Mais hidrômetros, eu me lembro, eu sei. Exatamente. Então, eu diria assim que, e aí a gente saiu ali de 60 e pouco por cento e hoje está em 54, se eu não me engano. De 62 para 54. Mas né? Aí às vezes no inverno, por conta do micromedido, ele caía, às vezes o macromedido não acompanha. Então mas nós estamos trabalhando nisso e a gente em breve aí apresenta, até porque é uma meta contratual. Não adianta a gente está enrolando, mas só em resumo, eu acho que o investimento e a prioridade era resolver. Eu não acreditei quando eu cheguei em Santa Cruz, uma cidade, como o prefeito falou lá na inauguração, cidade como Santa Cruz, que de fato é uma cidade diferenciada no nosso universo Coçan, o nível de cobrança que é diferente, o atendimento aqui tem que ser diferente. Eu não acreditava que tinha falta d'água aqui em Santa Cruz. Não estou dizendo que já resolvemos 100%, né? Falta d'água e 60% de água perdida. E uma água perdida, né? A gente já conseguiu reduzir um pouco, que pese um mês ou outro ela dá, mas nós saímos de 60%, acho que era 64%, 62%. E chegamos a 54%, mas o principal foi resolver a falta d'água, que no meu entender hoje, e acho que até o Hernani fez uma colocação muito positiva, não sei se foi o Hernani ou foi o Arthur, na última reunião na prefeitura, né? Que a gente é muito afetado pela baixa adesão à caixa d'água que tem também em Santa Cruz, né? E talvez se a gente não tivesse esse problema, né? Se todo mundo tivesse caixa d'água. Se todo mundo tivesse caixa d'água. Eu nunca senti problema de falta de água. Exatamente. Porque intervenções vão haver. Existe uma série de problemas.
rompimento de rede. Cara, hoje metade do rompimento de rede, e a gente abre esse número para você, é causado por terceiro. Um período momentâneo. Um período momentâneo, né? Sim. Mas o nosso município também, né, Jesse? A maioria dos movimentos é por terceiro. Por terceiro. Exatamente. Então, tem uma série de questões, né, que a gente, é importante sempre colocar na mesa. Exato. Né? Mas agora, com a inauguração da ETA, com a entrada dos macro-medidores novos, questão de 2 meses, tu já tem uma ideia do... A gente já, exatamente. Mas tem que ter ações agora para... assim... E só isso não é a diferença de 62%, né? Tem mais por aí. Então, para falar com mais firmeza, eu prefiro, não que a gente não vá trabalhar, até porque em Santa Cruz, quando nós assumimos, e é por isso que foi a cidade onde a gente montou, a primeira cidade onde a gente montou uma equipe de geofonamento noturno. Inclusive trouxemos pessoas de fora, tem pessoas que moram aqui hoje. Cláudio Miro deve conhecer aí o pessoal que a gente trouxe de fora, trouxe uma operação antiga da GEA. Nós achamos 1.200 vazamentos. 1.200 vazamentos não visíveis, fora aqueles do dia a dia. E todos foram recuperados, né? E fora essas ações que eu já comentei. Então, eu para ter mais certeza, assim, e a nova ETA ela ainda não está full, né? A gente está fazendo condicionamento, deve ser aí mais um mês. Então, depois disso, eu vou ter mais certeza de dizer assim, ó, realmente, nós trocamos hidrômetro pra caramba, né, ano passado e esse ano. Tem as questões irregulares ali, tem muito roubo de água, ainda tem também, nós temos que combater isso. Mas assim, eu gostaria de fazer um comentário justamente em cima disso e da nova ETA, que vai produzir bem mais água, né? Mas eu questiono a questão do... Não sou técnico, sou leigo, mas a questão de substituição de redes antigas ainda tem muito, né? Eu acho que de repente tem até de ferro ainda, aquela de 30, 40 anos atrás. Não seria, então, o caso de atacar essas situações para reduzir a perda de água? Sim, é importante dizer, às vezes a rede antiga não significa que é uma rede que está deteriorada, né? Inclusive a gente prioriza quando vai substituir outros tipos de material, como o cimento amianto, que é um material que esse sim com o tempo ele é desgastado. Então às vezes o tempo não é o fator determinante. Mas essas mil e tantas folhas invisíveis, né, elas estavam lá há muito tempo, ninguém mexia, ninguém buscava esses vazamentos. Às vezes tem vazamento que cai na drenagem pluvial ali e fica ali o resto da vida. Mas a maioria deles já são pré-existentes, né? Já estavam lá, e não necessariamente são em redes antigas, né? E por isso se trabalha muito na questão de pressão. Eu digo que num plano de perda, né, e se tiver alguém técnico aqui para me ajudar, mas num plano de perda, talvez a substituição de redes ele esteja na terceira ou quarta prioridade. A primeira coisa é regular a pressão. É a pressão que faz E aqui tinha um problema lá naquela parte alta, que o bombeamento vinha todo daqui de baixo, né? Subia, né? Você tinha que mandar uma pressão absurda para chegar lá em cima. Então a gente já fez um modelo hidráulico que aqui em Santa Cruz não tinha. A cidade já está toda sendo trabalhada com um modelo hidráulico. Isso daí leva 1 ano, você tem que cadastrar todas as redes, tem que jogar no sistema, tem que fazer a calibração. E isso demora pra caramba, e hoje Santa Cruz já tem o seu modelo hidráulico pronto, né? Então a gente consegue identificar quais são os pontos críticos. A perda da água não interfere no valor da tarifa? Não. Na composição da tarifa é o que passa no hidrômetro, né? Isso aí é até bom. Semana passada eu e o Marcelo nós estávamos num encontro de agências em Brasília, né? E teve um palestrante lá que era representante de uma fornecedora, né? Saneago. Daí ele foi dizendo sobre perdas. Ele disse que ele solucionou lá, baixou para 20%, não sei se. Né? E as ações foram troca de hidrômetros, né? Do velocímetro. O volumétrico é o que nós estamos usando agora. Isso. Trocou 100%. Sim. E também equipes com geofone. Sim. É o que nós temos que fazer.
isso aí. E regular a pressão, para mim é um dos principais. Teve uma época que eu via seguir essas equipes trabalhando, hoje eu não vejo. Eles estão mais à noite, né? É noturno, porque como eles usam o geofone, a vibração, e a vibração também, carro, o barulho, às vezes até a máquina de lavar, o cara tá passando com a máquina de lavar. Mas a equipe está atuante aqui. Continua. Porque a pressão muito alta faz romper os canos. Esse é o problema. E agora nesse período do inverno, se a gente não fizer uma regulagem na pressão, aí rompe mais ainda porque o consumo é menor, a pressão aumenta. Quando eu entrei na prefeitura, a linha Santa Cruz, linha João Alves, não era com a pressão, era com a prefeitura. Tá? Então a pressão dos canos não tinha rompimento de cano. A pressão era significante. Tá? E aí não se falava de faltar água. Né? Tá? Então, são os mesmos canos daquela época. Né? Pois é. Eu só gostaria de deixar claro assim, a questão da repavimentação. Tem um plano de recuperação de ruas sendo elaborado, sendo trabalhado. Um plano de recuperação das ruas que foram abertas para a instalação das novas redes. Não, estou dizendo em relação lá à Rua Bruno Agnes, a Montevidéu e todas aquelas ruas do entorno ali, que foram literalmente a nova época, isso falando. A nova época. Aí não veio para nova programação. Não veio. Não, isso aí a gente precisa tratar aí. Precisa tratar e tem uma certa urgência também. Mas se jogou a responsabilidade toda na Consan, né? Porque as ruas lá estão em estado deplorável. Como falavam das casas e o próprio relatório do Ministério Público, né, do Grupo de Apoio Técnico, se comprovou que as obras ali pouco interferiram. Mas passou caminhões com Não, toneladas de peso O que eu estou lá. dizendo é que a gente tem que conversar, mas a gente tem que sentar de fato com a prefeitura, entender quais são os pontos que a prefeitura está reclamando, a gente chegar, olha, de fato isso aqui, porque o que a gente, vamos lá, qual é a reclamação da prefeitura? Teve um trânsito aqui de caminhão que acabou danificando a rua, eu não posso negar isso, de fato. Agora, qual é a condição que se encontrava a rua antes? Mas passaram tem milhares de caminhões com toneladas. E eu não estou negando que a gente não vá fazer, eu só estou dizendo assim, um plano, inclusive Montevidéu, eu só conheço a Bruno Agnes. Montevidéu também é no entorno ali? Eu não sei qual é Montevidéu. Montevidéu fica próximo à rua de baixo. Tem um radar de vocês aí? Já está passado, inclusive o serviço social já passou das casas verificando quais casas estavam. Não, estou falando da rua. Da rua. Já foi isso também. E tem alguma programação? O acordado foi a gente dar uma volta na prefeitura para poder visualizar. E entrar no acordo. Então vamos dizer assim, vamos começar. Não tem poder para definir isso aí, mas pegar e dizer que, por exemplo, que pouco interferiu, que a rua já estava comprometida. Aí não falei que pouco interferiu. Eu estou aí falando vamos devagar nas pedras. Aí, não estou falando. Estou falando que a gente tem que entender qual era a situação anterior do pavimento. Obviamente que com o trânsito ali de caminhão, já sem uma condição prévia, foi danificado. E não estou dizendo que a Consan está se negando em pontualmente ali refazer o. Mas esse já Agora não dá para refazer a rua. já está nisso, não está? Não, ali foi as casas, né? Ali foi a questão das casas, foi amplamente ano passado, inclusive, né? Foi amplamente debatido, inclusive o MP fez o laudo lá que isentou a obra. Mas a gente. Quem vai puxar, vocês vão conversar? Sim, falou que já está combinado de fazer. Já está combinado já. Estava acertando com a prefeitura de andar no entorno ali para verificar o que aconteceu com as casas e com as vias de fato. Não, das vias. Na via, só casa. Só falando no geral. Fazer um acordo geral, o que aconteceu para a gente poder consertar. Qual a secretaria? É a nossa responsabilidade social de estar cuidando disso. Não, mas tem que ser com uma É o Cleiton para aquele ficando. O Cleiton Finamo. Tá lindo isso aí. Mas com qual secretaria da prefeitura? Eu não tenho essa informação para dar direta. Não, tudo bem, a gente passa para você. Mas teria que ser com a secretária de obras, não? Ele com o secretário. Sim, presidente, na verdade a gente tem até um decreto do prefeito, tá? Tem as que hoje formam um comitê da prefeitura e a Secretaria de Obras é a responsável pela repavimentação. Planejamento lá, a questão toda da mobilidade urbana, a questão do código de postura. E nós, no meio ambiente, somos gestores do contrato. Então isso aqui é discutir direto com o Everton lá da. Não, pode alinhar. Com o Everton da. Para poder Com o acompanhar. Everton, pode ser não, com o Everton, vocês alinhar isso aí para fazer essa discussão relação à saúde. Daí a gente já consegue. Tá, então
Questão de perdas, a gente vai aguardar, de repente até a próxima reunião, para ter uma posição mais... E assim, se quiser em algum momento fazer uma agenda só sobre perdas, a gente pode sentar aqui e trazer. Porque antes da estatal, né, nós tínhamos todo um programa de combate ao terror, que a gente acompanhava a instalação dos macromedidores, Mas aí a Corsan encaminhou esse projeto para nós, né? Tá? Com um cronograma de execução que nós acompanhava para a Corsan. Tá? Mas isso tu só vai conseguir ver depois que 100% de água sair da nova ETA, né? Na verdade, isso para aferir, mas as ações, inclusive, a gente pode fazer até uma prestação de contas do que nós já fizemos até hoje. Mas para dizer assim, ó, hoje eu tenho certeza desse número. Eu acho que quando a ETA... Só depois que a ETA tiver 100% saindo. Eu não tenho na mão aqui, mas a gente mandou, assim, no em maio, a prestação de contas. E lá fala quantos quilômetros foram enxuvados, quantos vazamentos foram achados, quantas BRPs foram instaladas, os postos foram colocados em operação. Vai ser totalmente desativada, aquela ainda vai ser desativada? A antiga vai ser só a reservação. O custo é menor dessa nova de operação. O problema é que a antiga, ela a capacidade dela é 450 e a gente já estava tratando 500, 520. Então tinha uma ETA móvel lá, né? Tinha umas compactas ali, mas já está também foi tem espaço mais. Não, ele para tudo. E essa tem a capacidade dela é de? 800. Ah, dá para 2 municípios quase. Aqui a gente está com 500 e pouco, considerando se as perdas se tu pensar que a perda vai passar de 60% para 40%, isso dá do Santa Cruz atual. Abastece agora. Então a gente tem, hoje a gente tem uma capacidade ali operacional completamente diferente do que era com essa rede antiga, sabe? Aquele problema que nós passamos nas enchentes, se fosse hoje, o impacto seria um pouco menor, porque a gente já está acima da capacidade. Eu não conseguia tratar água. A turbidez saiu de 80 para 3.000. Era barro que chegava na rede. Então eu tratava metade do que eu consigo tratar. Vamos adiante então, pessoal. O item 3, metas intermediárias, tá? Nós temos que o nosso marco de segmento diz, nós temos que ter essas metas intermediárias aí. O contrato ele não está... Anual, né? Anual. A lei não fala que tem que ser anual, né? E fala que intermediário. Nosso contrato tem uma meta intermediária. Que é 28, né? Pois é, mas é muito tempo, né? Nós temos que ter um intervalo menor. Essa é a questão. E até o que a Ana pede, né? Então, inclusive, na última reunião que a gente teve com a Ana disse que ia conversar com vocês porque não estava adequado. Tem que ser para a gente ter até poder chegar na data certa e ter um cronograma de como é que está essa evolução, né? Vamos esperar chegar a data lá de fazer a análise e, não chegamos. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E o que a gente está discutindo, né? Inclusive apresentamos o entendimento para vocês recente, uma resposta foi, uma coisa é o contrato ter a previsão das metas intermediárias, né? No caso tem, né? E outra coisa é o acompanhamento. Tem uma meta intermediária, não tem metas intermediárias, tem uma meta. Né? Exato, mas ele segue a Ana pede metas. Previsão Quais são as metas? Perdas e expansão de cobertura de esgoto. Cobertura de água e esgoto. A Ana fala em meta, então no mínimo vocês tinham que ter duas metas intermediárias. Aí tem a questão do acompanhamento, como você colocou. E o acompanhamento vai ser proporcionado. Então a gente está fazendo o estudo para todo o sistema Corsan. Então, terão as metas, o acompanhamento anual dessas metas, do índice, na verdade, né? Mas meta é aquela prevista no contrato. Mas, não obstante, o acompanhamento ele vai ser dado com toda a transparência. Nos relatórios trimestrais a gente já começou a apresentar isso, mas vai ter sim condição de acompanhar a evolução anualmente. Isso aí. E isso, inclusive, a gente está olhando para todo o sistema Corsan, né? Nessa linha, inclusive, nessa agenda com a Ana. Ok, no sistema, né? Mas a gente tem que ter isso exclusivo para Santa Cruz. Aí ele segue a meta do contrato, né? Acho que esse é o ponto. Mas daí a gente não tem como fiscalizar. Mas acompanha, né? Mas a obrigação da entidade reguladora de eficiência não é só acompanhar.
Ela vai ter que ter uma ação depois se não for atingido, né? E tem que ter aqueles passos anteriores, então a gente tem que ter esses valores. Eu acho que, em Priscila, não sei se é ideia do município fazer alguma alteração, alguma emenda nesse contrato da construção, aditivo da construção. Isso seria. Não, tem vários aditivos. Né? Na verdade, isso seria até tem recurso financeiro investido, hoje tem previsto 555 metas intermediárias. Tem que ver quanto foi, como é que está. Mas isso aí acho que já não existe mais, né? Essa questão do valor. Do valor, Não, de investimento, sim. Não, no contrato novo não. Mas acho que era uma mera previsão de investimento. Que não pula. Mas existem outras questões, né, que a gente está conversando com o prefeito, que sim, Joana. Tem que ser feito aditivo. Então, isso deveria ser incluído junto. Metas anuais. Só vamos fugir. Até colaborando com o presidente, a gente teve uma reunião agora, umas 3 semanas atrás, com a Ana em Porto Alegre. E eles colocaram de repente, inclusive essa negociação com o próprio município para colocar isso em metas intermediárias, né? Porque senão a própria lei lá 11.445, que ela é anterior ao contrato, ela traz, né, que ela deveria deve ser feito pela entidade reguladora anualmente esses índices, né? Ao final dos 5 anos, que é 2028, aferir e não pode ter ocorrido em índices abaixo das metas em 3 anos consecutivos sob pena de caducidade do contrato. Então por isso que eles colocaram, de repente, de Secretaria C, colocado essa situação. A gente vai colocar até para poder ter um acompanhamento anual desses. Fazer metas intermediárias. Aqui, né, é que de fato a gente está fazendo um estudo para todo o sistema, né, vai ser apresentado. Acho que a partir da apresentação a gente pode avaliar se eventualmente precisa de algum ajuste ou não. Quer dizer, o que eu pediria para aguardar, né, essa conclusão que a gente está fazendo para o sistema como um todo, né, e a gente apresenta para vocês. Porque até essas metas, né, elas têm que estar presentes no plano municipal de saneamento, que está elaborado pela Unisca, né? Então isso o município tem que entrar em acordo com a Corsã e isso tem que estar presente no plano municipal e refletir lá esse acordo. Porque senão, né? Eles vão entregar o diagnóstico agora no final de setembro, né? Sim, já veio, nós passamos por eles ali. O diagnóstico, o diagnóstico final veio, mas tem ajustes para fazer ainda. A gente está com ele já, passando já. A gente só reforça então isso. O regional da Corsã também. Vamos precisar dessas metas intermediárias e vai precisar da Corsã conversar com o município ali e ajustar com o plano municipal de saneamento. Tem que ter esse valor. Não é nós que estamos exigindo, é federal, né? Isso é anterior, é a lei que foi e antes do contrato. Isso, exatamente. A lei anterior ao contrato. Não está valendo isso. O contrato não foi, nesse item não está de acordo. Ela tem que ser reformulada. Tá? Eu acho que nesse ponto, presidente, eu acho que a gente leva, né, para a gestão da companhia, né, a nível estadual, mas eu acho que um ponto o contrato ele foi inclusive aprovado, né, tanto pelo Tribunal de Contas, né, naquele formato. Então, acho que ele atende sim a questão da previsão legal, mas não obstante a gente pode avaliar se tiver algum ponto de aprimoramento, né. Verifica, né? Vamos para o quarto item, então. Esgoto cloacal conectado na rede pluvial. Né? Então, o Selmo pode falar sobre. A gente teve mais de um processo, né, com relação a isso. Sim, teve alguns processos aí que foi verificado até em loco, né? Só que, claro, a gente verificar lá é difícil constatar, até foi feito o parecer, depois teve a resposta de volta, foi feita ali a análise. Mas tem esse problema de ter as ligações clandestinas, né, dentro das tubulações pluviais. Então isso aí é uma coisa que eu percebo que está muito assim, prefeitura e Corsã, e daí parece que não está tendo uma sintonia de como resolver isso, né? Então daí a pouco a Corsã estava a tubulação no local do esgoto, o pessoal vai lá, liga de forma errada e enfim, então aconteceu um dos casos aqui que era uma sala comercial que a proprietária alugava, o proprietário alocou e claro, quando chovia a loja estava alocando lá e não dava, né? Então por conta do que
o cano estava ligado, né, de uma forma errada, só que ela, como locatária... Estava na drenagem, pluvial. enchia, na época de chuva... A gente está falando de esgoto no pluvial, não ao contrário. Não, acontece os dois. Acontece do esgoto local está ligado no pluvial, tá? E do pluvial está ligado no cloacal, que é o pior, que aí dá o tampão lá quando chove, ele quase... Então deixa eu inverter, porque eles estão falando não, na verdade, do esgoto no pluvial. Eu posso falar agora do pluvial no cloacal, também. Que é o trabalho do fumaceiro que a gente fala, né? Isso, inclusive, acho que está previsto no regulamento de serviço, inclusive na tabela tarifária tem a previsão. A nossa plano é começar a fazer essa fiscalização aqui. Tá? Isso eu fiz em Santa Maria, deu uma zoada danada. Né? Mas a gente aprendeu um pouco que a ideia nossa é notificar antes, na verdade fazer a inspeção, o fumaceiro lá, já constatado, se notificar o cliente, dar um prazo para ele regularizar e depois a gente volta lá e caso não, aí sim a gente parte para multa, porque lá a gente foi seguir estritamente o que está no regulamento. Então fizemos lá, o cara estava ligado com pluvial no cloacal e a gente já partia para multa, né? Não, é melhor notificar. Não, é isso, em que pese não esteja, não é só aqui não, em qualquer lugar, em que pese não esteja, porque esse por exemplo, não é uma fonte de renda assim para a Coçan, sabe? Não é. Só que operacionalmente é água que está chegando no meu esgoto, na estação, e isso atrapalha o tratamento e também na época de chuva isso dá o retorno. Não, na verdade assim, o que eu entendo assim que como vocês têm um know-how de expertise já, um bom conhecimento com vários casos, em várias situações, em vários municípios, é bem válido ter então esse apanhado para trazer para Santa Cruz. E dali a pouco, acho que se tivesse alguma coisa junto com a prefeitura, alguma coisa, acho que ter essa conversa, porque acaba o pessoal passando a situação aqui para a agência, a gente vai lá, mas fica uma coisa muito no papel. E uma coisa que nós estávamos conversando até nas reuniões anteriores, tipo assim, a ideia não é ficar no papel, é tentar resolver, né? O fumaceiro nós vamos fazer. O que aí eu pergunto até aqui ao Nardon, que essa situação contrária para mim é novidade, assim, como que a gente o apoio técnico, tem alguma previsão de multa pelo município aqui nesses casos? Deve ter, né? Não tem. Não tem? O que compete a Coçan é fazer quando o pluvial está ligado no cloacal. Nossa, lá não sei, tem um crime, alguma coisa ambiental, daí sim, né? Mas ao contrário, assim, porque... Eu vi que alguns municípios fizeram, a agência fez uma resolução. Mas se a independência não tivesse, teria que achar uma forma de... que a Coçan e a prefeitura fazer um grupo para fazer verificação em todas elas aqui e com multa para quem não cumprir com o prazo. Não sei se está no planejamento lá, Luciano, se tem alguma previsão na fiscalização de vocês. Porque aí tem que ser feita uma resolução, tem que ser audiência pública, tem que ser... porque assim, quando o cara ele não tem a rede de esgoto ainda, aí o cara vem, faz o esgoto dele, ao invés de fazer a fossa, o cara vem, acha a drenagem e joga lá. Como é que não tem esgoto ainda? Quando a gente passa com a rede de esgoto, a gente já vai, porque a gente deixa a caixinha pronta. Quando a gente vai deixar a caixinha pronta lá, está passando a engenharia aqui, se a gente identifica que o cara já tem a saída ali, já pega e já liga, né? Já conecta ele, né? Somente se a rede for funcional. Se não for funcional... É isso, quando eu estou passando nossa rede, aí eu já ligo o cara. Então, quando ainda não tem a rede e eu estou fazendo a rede, esse problema ele é resolvido no caminho ali, porque a gente vai de casa em casa. Agora, eu já estou com a rede lá, aí o cara vem, quer dizer, um bairro aí que já tem esgoto, aí o cara vem e pega o colocar lá. Mesmo eu tendo minha rede, o cara pega o local e ainda no pluvial. Porque normalmente o cara já liga na rede esgoto, mas a gente ele deixa não vai pegar a taxa igual, né? Independente se ligou. De um ou outro ele vai pegar igual. Como é que os senhores constatam que essa ligação está irregular? Tem que abrir mediante? Qual ligação? Se, por exemplo, o cloacal está sendo jogado dentro da pluvial, tem que escavar, tem que abrir, tem alguma parede. Mas não tem a caixinha da Coçan, né?
Não, aí a gente nesse caso a gente não interfere, porque não é na nossa rede, aí é no pluvial, entende? Esse caso seria a prefeitura. Seria a prefeitura. Eu sei que ele está jogando, quando a gente passa a rede, aí a gente até regulariza, a gente pega, deixa a caixinha lá, já pega o tubo do cara, porque acontece também quando ele tem a fossa ali. Quando a gente passa a rede, a gente já coloca a caixinha, já pega, tá na cara ali, né? Tá na cara ali, eu já ligo. Teve outra situação que aconteceu, Gustavo Gonçalves Dedo, que tinha já a rede colocada, só não estava funcional, né? Aí o pessoal vai lá e liga. Então são todos esses pontos. Mas enfim, eu acho que assim, ó, a ideia é que sim, você veja com um olhar mais atento nessas situações. Não, o fumaceiro nós vamos tentar achar. Hoje de manhã, inclusive, eu estava falando pro pessoal ali que a gente vai fazer. A gente já tem os equipamentos, você sabe como é, né? Sim. Acho que vale até. Eu não sei, me fala. Ele vai na rede de esgoto ali e bota um equipamento que solta fumaça. Às vezes tem até um aditivo ali, corante, né? E a gente vê onde esse esgoto está saindo. Essa fumaça está saindo. Às vezes sai na calha, às vezes sai no quintal do cara, entendeu? Isso significa que ele está conectando o pluvial na minha rede de esgoto, né? E isso está previsto, inclusive, como no regulamento de serviço. Então a gente acaba dando essa multa. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos divulgar primeiro, que eu acho que é importante, o jornal. Coçan vai começar e bota ali como é que funciona, divulgar. Rede social, né? Rede social. E o procedimento antes de partir para a multa é notificar, você tem X dias aqui, são 30. Como é que nós fizemos lá? 180. Acho que 30 ou 60? Acho que são 30 dias. 30 dias, você tem 30, foi constatado que você está irregular, você tem 30 dias. E aí normalmente o pessoal já vem. Porque tem muita gente que comprou uma casa e não sabe o que tem cara Foi fez. por isso que Então deu não problema sabe. lá. Então não pode ir. O cara comprou, alugou e ele não sabe que está irregular. E aí o que aconteceu? Quando eles iam lá reclamar e constatava, aí a gente pegava e retirava, né? Mas deu um barulho desnecessário, entendeu? Sim. Então a gente aprendeu com esse. Agora que tu falou, a gente vai avisar eu estou pensando na minha casa, eu moro no aluguel e eu vejo que a carga do aluguel desce. Ih, eu sai. Vou fazer na casa do cliente primeiro boi, né? Não, mas já sabe o primeiro. Já sabe o primeiro. Pelo menos o presidente vai ver quem está fazendo certinho, né? Os caras estão trabalhando. Ô, senhor Barradas, mas esse processo ele é rápido, relativamente rápido? É visual em cada uma das casas? Ou tem uma equipe grande que passa? Não, você vai, às vezes você tem que ir na caixinha ali, né? As duas tubulações juntas, às vezes não, às vezes sai na calha, às vezes sai no jardim, Mas esse processo vai ocorrer após constatar uma denúncia, alguma coisa do tipo, não vai ser feito uma varredura? Na verdade, assim, a gente às vezes tem suspeitas, por exemplo, lá em Santa Maria, vou dar o exemplo de lá, a gente estava com a DBO na ETA muito baixa, estava chegando a água, né? Então a gente já tem, aí a gente vai setorizando o problema, né? Cara, vamos olhar os bairros que a gente suspeita que tem. Aí você vai ali na elevatória, você começa a ver chegando. Quando chove muito, tá? É só passar nas ruas e tu ver onde é que tá saindo água no. Sim. Vai na Borges da Deodoro, aquele cheiro horrível. Na Borges aí, né? Na Tomás Flores, na Machado Deodoro, na Borges. A gente vai fazer um cronograma e aí com as ruas. Isso. E aí a gente manda para vocês, vamos divulgar, vamos fazer para a gente ter conhecimento que a gente vai. Até porque a ouvidoria daqui a pouco começa aqui. Exatamente. Vai... Manda para nós a programação para nós noticiar, né? Eu acho que consegue ter um bônus, né? Adiantamento. Então, pessoal, só revisando então a pauta aqui, na questão do item 1, das repavimentações, o Selmo pediu para ter um olhar mais cuidadoso com relação a, principalmente às funções, né, asfalto. Na verdade é tipo a questão dos remendos ali, né, tem que dar uma atenção, ver o que foi feito, claro, nem para trás ali, né, o cara acompanhou, até o Matheus também não acompanhou, mas enfim, mais a parte de pavimentação tem, na parte do asfalto, que é a questão, estamos dando adendo aqui no calçamento, melhorou bastante, tá, não podemos também fazer, né, mal crédito. Melhorou bastante o calçamento. Aconteceu de ter alguns pontos a afundar, mas
já foi prontamente, já dado uma atenção, mas é mais na parte de pavimentação asfáltica aqui. E do asfalto, só teve esse caso que eu vi, eu não tinha conhecimento desse daí, que aconteceu, mas das demais que a gente já fez, inclusive a gente está andando fazendo as coletas do corpo de prova para analisar, não teve nenhum desses problemas. Tava suspensa e na Divino Hazard tá tudo ok. Inclusive a junta tá bem feita. Você já falaram do laboratório que nós montamos lá? Acho que foi montado na última reunião. Como é que estão compactando ali o asfalto? Asfalto? Como é que estão compactando? Camadas. A gente está trocando material. A camada do asfalto por cima. Rolo compactador. O rolo. Esses últimos foi lá do rolo compactador. E o asfalto tá vindo da onde de vocês? Vem da Triplão ou de... É da contratada que ela fornece, aí já pode pegar deles. Tem dois fornecedores, RGS, de Treve e tem uma outra aqui para sentido de Venâncio. Tem uma que chega lá, o asfalto, os caras já num dia frio, os caras chegaram com o asfalto lá e dizem, nem vou colocar aqui. Não, os dias frios a gente recomenda não executar asfalto. Isso é muito rápido. Ele vem, o material chega frio, daí Quantos graus precisa? Ele tem que ser da usina 150 se aplicar no máximo a 120, 130. Não chega nessa temperatura. Não pode Se passar. for um dia frio, não, o cara vem pro mas aí caminhão, tem aqueles caminhões, né? Aqueles caminhões. Os caminhões O cara veio de noite lá, daí no outro dia já foram de novo fazer lá. Bem na frente Presidente, eu gostaria de deixar como sugestão a formação do grupo de trabalho para fazer um levantamento das ruas afetadas pela Corsã ou em função das obras da Corsã também. Né? Matheus, como é que tu vai fazer isso? Essa análise já está sendo feita, a gente passa toda semana onde vai ser a programação de ruas que serão afetadas, inclusive de outros repassos que já foram realizados, já foi repassado também tanto para a agência quanto para a prefeitura. Mas isso está sendo feito Eu só não pela estou recebendo e-mail, lembra que eu empresa? falei lá no eu tenho que mandar direto para ti que estava em regulatório. Eu não estou recebendo, eu te comentei, né, mas depois eu te passo isso. Seria fundamental a Secretaria de Obras também participar O grupo de trabalho planejamento, né? E a está falando do grupo de trabalho, né? Aquele grupo que foi formado. Grupo técnico, Esse que tinha que fazer fiscalização. Acabei de falar isso no início, que a gente tem que ir mais a campo e separar pelo menos 1 ou 2 horas por semana e todo mundo. Isso já aconteceu, não poderia acompanhar. Tem alguém que setor de obras nesse Williams? Você não tem dois engenheiros. Mas não tem outro agora? Não tem outro engenheiro agora que foi contratado? Tem, mas foi mesmo. Mas está envolvido agora esse acionamento, mas também vai ser destinado aqui para... Você tem uma opinião, seria interessante pegar e destinar, elencar a pessoa, o nome da pessoa, você não fica um jogando com o outro. Eu sei que tem uma demanda grande de outros serviços, mas aí assim, eu Agora a filha que saiu do mestre dele. Aquela vistoria semanal nossa está acontecendo? Está acontecendo aquela vistoria semanal? Terças-feiras. Terça-feira, agora hoje não foi, né? Mas a princípio teve um monte de passado aí, né? O Rafael é outro. Quem tem no tem eu, tem o Valdemir. Não, realmente vai ser o passo, né? Mas aí é das obras, né? Das obras. Você vê, nós estávamos lá como encarregado da empresa lá. Porque a nossa ideia é não deixar chegar. Não, mas assim, ó, é que nem eu comentei de uma vez, tipo assim, ó, o calçamento foi cobrado, eu vi várias cabeceiras, e assim, surtiu efeito. Até a única coisa que eu estou cobrando o Matheus ainda é a questão do rolo compactador em cima do calçamento que está sendo feito. Até uma sugestão que eu falei para o Matheus é o seguinte, vocês vão ter um custo excessivo se deixar um rolo permanentemente para esse tipo de coisa. O rolo que eu digo é ter 10, 12 toneladas, não uns rolinhos grandes. Mas o porquê disso? Estou olhando o calçamento lá, a placa vibratória, ela senta as pedras, tipo, ela arranja as pedras, ela não faz a compactação. Pode ver que é toda deformada e até a questão da junta. Então, assim, se fizesse um acabamento com o rolo final, cada quinzena desse uma passada, num dia, tu faz 10, 15 rolos e fica perfeito. Porque tem pedra que fica 2, 3 centímetros e esse pouquinho ali, no somar da coisa, não fica um senso bom. E tem muitos locais que assim, elas estão um pouquinho para cima, que é melhor montar, né, a deformação, que essa questão do rolo resolveria ficar assim, ó, perfeito. O calçamento, a equipe da... Você está usando o rolo, você está usando o rolo lá, pega um... Mas o rolo que eles têm é um tenderdinho de 2, 3 toneladas. No asfalto a gente colocou um grande.
no dia do asfalto, que a gente fez Sim. uma Quão levada grande? E é rolo liso que passa, né? Nem no pneu. Lógico, não é de pneu, é rolo. Sim, mas esse rolo vai ser colocado no paralelepípedo também. Sim, por esse caso específico foi uma semana que a gente tirou só para asfalto, então a gente alocou o equipamento inteiro. Mas aí tira dois dias a mais e põe o paralelepípedo junto? Isso aí é... Mas assim, tu entendeu? É só a questão de ser um detalhezinho, mas melhorou bastante. Eu vejo que o pavimentação agora, a parte do asfalto, a Tatiana também está junto na parte técnica, eu acho que vai melhorar bastante, porque eu disse assim, ó, essas situações que a gente viu são coisas tipo assim, passadas que aconteceu, só que tá aí pra, né, tá aí o abacaxi para descascar, resumindo, é isso aí, né? Essa vistoria semanal, eu sugiro, eu gosto que ela aconteça, porque não só a questão das obras, os outros pavimentos, qualquer problema pontual, porque isso pra gente, inclusive, é bom que a gente tenha esse dia a dia com a agência, né? É importante, né? Esse contato. E a gente resolve às vezes o problema, não vira papel, porque esse homem aqui, ele chegou com os cabelos pretos. É isso aí. A gente tem muito documento daqui da agência e a gente, né, eu tenho 75 cidades, 3 agências, mas 80% do volume de documentos vem da GEST. Então a nossa ideia, não que eu esteja reclamando, talvez ele está reclamando, mas se a gente consegue matar os problemas, por isso que eu esqueci seu nome. Selma vai hoje comigo na rua lá, né? Cara, resolve isso aqui pra mim, senão eu vou ter que mandar pra você. Na outra semana você vai lá, se eu não resolvi, aí sim você me manda. Ou senão eu até justifico, eu não fiz porque o empreiteiro não veio e tal. Porque aí a gente começa, primeiro que resolve mais rápido, né? E segundo que não fica... Mas essa prática ela tem acontecido bastante já há mais tempo, né? No passado não adiantava ligar, mas agora tem tido o resultado, né? Ah, que bom. A resposta, né? Que bom, e a gente quer isso. E como a gente cobra, a gente reconhece também o outro sim. E a gente quer isso, e a gente vai resolver o que da Bruno Alves ali, eu sei do problema, nós vamos resolver. Eu também passei um vazamento para o e-mail, ele logo foram lá com... É esse que é o o geofone, sim. E aí ele já localiza isso. É isso que a gente quer, entendeu? Ô Barrados, até reforçando que o Selma a gente faz essa verificação diária e ele nos traz essas preocupações dele, porque ele, na verdade, ele é o nosso técnico e dá esse respaldo, né? E ele colocou essa questão do rolo ali, é uma principal aí que vai ajudar a resolver muitos problemas, cara. Principalmente com refazimento de obras. É muito assim, é muito detalhezinho, que eu sou mais do detalhezinho acaba. E assim, ó, o fervo todo não é nem só a agência aqui, é todo, nem na comentário da população. Então, eu acredito assim, vocês conseguindo dar essa flexibilidade, alguma coisa justa ali, eu acho que está assim. A gente tem que fazer, tem que ficar uma tranquilidade aqui, né? Aproveitando a oportunidade, agora me vem na cabeça, eu moro na rua Padre Belzer. E não raramente vizinhos me ligam, né? Padre Belzer com Henrique Nitzberg, que a água chega muito fraca. Aí tem um vizinho lá, que é muito conhecido meu, e os outros que moram ali num condomínio lá, ligam pro Carlão. Aí essa semana o cara falou, eu não vou ligar mais, não vou mais encher o saco de cara lá, toda hora ele tem que estar ligando. O que está acontecendo ali no final da Padre Belzer com a Henrique Nitzberg, que a água chega muito fraca? Que bairro é esse? Eu não. Rio Grande, perto da Gente Miúda lá. Eu não sei, mas eu posso mandar colocar um data. Aí a bola da vez é sempre o André, eu ligo pro André. Não, o senhor me passa, terminando aqui, mas me passa o número da casa, que eu coloco data lógica. Você sabe o que acontece muito, Carlão? Sim. Não sei se a agência deve saber também, né? A gente tem um limite mínimo e máximo de pressão e a gente tenta trabalhar sempre dentro daquilo. Aí você chega lá, o cara tinha 50, 60 MCA na casa dele e o cara achava o máximo, porque ele botava mangueira ali, lavava a calçada. Aí você reduz ali para 15, os caras começam a reclamar que tá com pressão baixa, entendeu? Então, mas assim, eu vou mandar botar... Aproveitando o Carlão aqui, ó, tô com essa demanda já faz alguns dias, o André tá falando comigo também, mas o cara consegue sem água ali, é Rua Olaria 240. Esse, como é um multiplicador, seria interessante botar os, sabe, Peraí que eu vou já, esse aqui eu já escrevo. Já botou 240.
Perfeito, pessoal. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Foi uma reunião, de certa forma, produtiva. Ainda tem falta algumas coisas aí, tá? A reunião foi gravada, a Patrícia vai fazer uma ata. Então, o que foi discutido aqui vai ficar registrado e a gente poderá voltar a conversar se for alguma coisa pendente, tá? Então, eu agradeço os secretários, agradeço a posição. Obrigada. Tá? Obrigado. Vocês receberam o vídeo da ETA? Não. Vídeo promocional, tem uma fala lá do Juruena.